Fala moçada, e galera do Gruta Carnaval, estamos começando então mais um Papo de Carnaval. Muito boa noite, Stella Bello. Boa noite a todos que nos acompanham, ou, como diria você, bom dia, boa madrugada, boa tarde. A gente agradece sempre a audiência de vocês aqui no nosso Papo de Carnaval, do Gruta Carnaval com o Fala Moçada, e esperamos que vocês possam nos acompanhar no ao vivo e também no assíncrono. Então queremos ver o engajamento de vocês, os comentários, até para que vocês possam ter a resposta direta aqui dessa nossa convidada de hoje, mais do que especial. Exatamente, Ana Arruda, nossa convidada aqui hoje nesse Papo de Carnaval. Muito prazer, seja muito bem-vinda, Ana. Eu fico muito feliz, né, de estar voltando para casa e estar podendo conversar com o Gruta. Eu fiz um projeto ano passado que tive a presença de vocês para poder fazer a cobertura, e é muito importante um tabloide que vem mostrar como é o cenário do samba, que dá muito valor a gente como artista, né? O que a gente faz no backstage, o que a gente apresenta na hora do show, o desenvolvimento profissional dentro do samba no pé. Então, eu fico muito feliz de ter um tabloide hoje falando sobre carnaval e aprofundando a nossa vida de sambista para as pessoas entenderem como é que isso funciona, né? Que vai dando muito mais valor para aquilo que a gente faz. Exatamente. E Ana, fala para nós então um pouco como começou a sua história com o samba, mais propriamente dito, e aí daí pro carnaval, né? Como que foi essa relação sua? E o seu nascimento é aqui em Curitiba mesmo? Não. Não? Em qual cidade você nasceu? Eu nasci em Telêmaco Borba e eu vim pra cá com 5 anos de idade e eu cresci em Curitiba. Mas eu falo para as pessoas que sou curitibana porque eu cresci aqui, né? E aí a minha vida com a dança começou aos meus 14 anos, que eu dançava axé, e depois eu comecei a estudar dança do ventre, dança de salão. E eu comecei a fazer um mix de dança do ventre e samba no pé. Só que o samba sempre esteve na minha vida, porque eu tenho uma família de músicos, meus pais. Meu pai é músico, minha mãe é a que faz a comida para receber os músicos em casa. E os meus tios todos são músicos também. Então, eu cresci ouvindo música na minha casa. E como que veio, então, a questão da escola de samba na tua vida aqui em Curitiba? Eu fiz uma pequena participação no passado, acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, numa escolha de rainha da bateria da Realeza. Essa foi a primeira conexão com o samba aqui em Curitiba. E eu fiquei como princesa. Eu quero contar essa história. E muito legal porque a Acadêmicos da Realeza realmente tem ali uma ala de passistas que se estende para suas musas, que já é uma tradição da escola, exatamente porque sempre tenta não só abraçar quem já está na comunidade, mas tornar a sua comunidade maior por meio desses concursos. E a gente vê o quanto isso é saudável, né? Porque trouxe pessoas como você aí que realmente se descobriu nesse meio e tem trazido muita coisa boa para a gente refletir, para a gente colocar em prática. E assim, Ana, no caso, a questão toda, depois da princesa, você disputou com princesa na Realeza, aí virou princesa da escola, teve desfile na escola. E como que foi esse procedimento após esse desfile da Realeza, né? Na questão do carnaval aqui em Curitiba? Foi a primeira conexão com o carnaval. Desfilei com a Realeza, mas foi meu primeiro e único em Curitiba. Em seguida, eu embarquei para a Turquia, que foi minha primeira viagem internacional, dançando. Então, quando eu voltei da Turquia, eu já não quis mais ficar em Curitiba. Aí eu mudei para o Rio. Então, foi a minha primeira e única participação com o Carnaval de Curitiba. Nossa, isso que ano E que lá é? na Turquia, as pessoas, elas abraçavam o samba, assim, A Turquia, ela tem uma região litorânea que recebe pessoas do mundo inteiro, né? Porque é um país, assim, lindo, tropical, maravilhoso. E muita gente do Rio de Janeiro vai fazer show lá. E eu era a única curitibana no time. Nossa. No primeiro momento, assim, foi um desafio, porque no Sul ninguém faz samba, né? Na cabeça de todo mundo. Então, eu era a única sambista de Curitiba nesse time. Foi desafiador no primeiro momento, mas depois eles entenderam que eu era muito dedicada naquilo que eu queria fazer, no meu propósito. E depois a gente se tornou, assim, ótimos amigos. A gente tem conexão até hoje, o time que trabalhou junto. E eles super acompanham meu trabalho, estão sempre falando alguma coisa sobre o que eu estou fazendo. E foi, eu acho que a melhor experiência que eu tive, mudou minha cabeça ali. Ali mudou a chave de, tipo, você não pode ficar mais em Curitiba, você tem que ir para o Rio estudar. E você foi há quantos anos na Turquia?
Foi 2009, se não me engano. Se eu não estou errada, foi 2009, eu acho. E aí voltou pro Brasil, veio pro Rio de Janeiro? Vim para Curitiba, fiquei 4 meses. Okay. E aí eu fui para uma seleção do Camarote da Brahma, no Rio. E não era de verdade a seleção. Era uma fake. Eu cheguei lá, passei por uma audição. E uma audição literalmente assim, que foi só programado ali para meio que... Acho que cantar as meninas, enfim. Isso acontece muito no carnaval. Acho que acontecia mais no passado, agora é um pouco menos. E dali eu decidi não voltar. Decidi ficar. Naquela viagem mesmo, decidi ficar. Eu fui numa escola de dança, comecei a fazer aula de dança de salão. E foi isso que me fez literalmente permanecer no Rio. E tá indo nas escolas de samba e dança de salão. Dentro dessa sua fundamentação, que não era apenas no ambiente típico de samba, que é um ambiente de muito aprendizado, com certeza, mas a gente vê que, às vezes, a gente não tem toda essa questão, assim, mais formal do estudo de dança. Você percebeu muita diferença ao migrar para um ambiente ali, que é uma escola de dança, da dança de salão, ou até mesmo da dança do ventre? São ambientes completamente diferentes, né? E a doutrina, ela realmente existe para qualquer tipo de dança, mundialmente falando. Então, saindo da dança do ventre, que já tem assim uma fundamentação imensa sobre movimentos de quadril e braços, quando eu entro para o samba, existe a mesma doutrina para esse desenvolvimento e velocidade também. Então, eu acho que acaba que a gente não tem tanto conhecimento quando a gente está distante, sabe? Que todas as danças têm essa fundamentação e a gente tem essa necessidade de estudar. E eu acho que isso que trouxe uma fortaleza para minha cabeça de tipo, eu preciso estar dentro desse ambiente. Eu não posso ficar longe de uma sala de dança para eu poder me entender como profissional. E também construir aquilo que era necessário para mim como dançarina, sabe? Então, acho que é necessário. Para quem quer realmente ser artista, é necessário estar dentro desse ambiente. Uma coisa que é curiosa, quando a gente fala exatamente isso que você estava falando, quem está longe às vezes não percebe, a gente vê que há muito do senso comum, que entende, inclusive em outras danças, mas a gente está falando de samba e é muito evidente que parece que é um negócio assim, ou você nasceu com aquele dom ali, veio uma luz, brilhou para você e aquilo vai acontecer. E, na verdade, tem muito de inspiração e muito de expiração ali da pessoa trabalhando intensamente e que às vezes não é visto, né? E também essa questão que fica parecendo que, como tem os escolhidos, aí às vezes parece que pode ficar muito difícil e há muito preconceito também. A gente vê nas redes, né? A galera fica zoando aí as musas do samba abstrato e tal, mas muitas vezes é gente que tá querendo estudar porque admira o samba e quer fazer parte. E aí você tá nesse meio trazendo esse projeto de oferecer o aprendizado de samba para quem quer. E se é uma cultura nossa, deveria ser para quem quiser acessar, né? Como que fica você vivenciando isso, essa coisa assim, que parece tão 880? Você percebe isso no seu cotidiano, que há um trabalho de convencimento que pode ser para todos, desde que haja a intenção de se esforçar? É desafiador, sabe? Esse é um tópico desafiador, porque por que a gente precisa convencer o nosso povo de estudar algo que é nosso? Internacionalmente, o samba ele está literalmente tomado. Literalmente tomado. As gringas estão dançando mais que a gente. Porque elas estudam muito o ano todo. Porque é uma coisa que não é de domínio próprio. Elas não nasceram com aquilo. Elas não nasceram ouvindo samba. Então, elas dançam muito bem. Então, por que a gente tem que fazer esse trabalho duplicado para poder convencer pessoas que já são do carnaval a estudarem? Isso é um desafio para mim como professora ou disseminadora da arte do samba, sabe? Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa consciência de, tipo, fazemos carnaval, nós temos que estar acima de qualquer pessoa dançando muito bem, desenvolvendo muito mais o samba no pé. Principalmente de estar no carnaval, né? Eu acho que todo mundo tem que estar dançando muito bem. Então, já que pessoas que não estão dentro do
da nossa geografia, elas se dedicam, buscam fazer aula com todos os profissionais possíveis para poder estar dançando muito bem, por que a gente tem que ter esse convencimento? Fica uma pergunta para as pessoas. Por que eu tenho que te convencer a dançar samba? Uma prepotência do pessoal aqui no Brasil, só porque aqui, entre aspas, então... Sou brasileiro. Assim, a terra do samba, do carnaval, o pessoal acha que sabe mais que todo mundo. Sim. E não lapida aquilo que deveria ser lapidado. Sim, eu acho que existe talento, né? Existe talento, porque existe um ouvido que é aguçado desde quando a gente nasce, né? Ouvindo. Só que quando você vê o corpo dançando, o corpo não tem aquela conexão realmente de estar desenvolvendo a técnica que existe dentro da dança do samba. E assim, na questão histórica também, depois você está no Rio de Janeiro, estudando lá, dançando lá, lapidando o seu samba, você teve contato com a escola de samba carioca, com a escola de samba do Rio de Janeiro. Qual foi a primeira escola de samba que você começou a participar lá no Rio? O meu primeiro desfile foi com a Vila Isabel. Eu não desfilei como passista, desfilei num carro alegórico. Mas eu tava ali, tipo, eu quero aquele meu espaço, aquele ali é meu espaço, sabe? Mas é justamente por esse fator. Eu estava chegando, eu estava estudando e eu precisava conquistar o meu espaço, né? Como passista dentro de uma escola de samba. Então, eu comecei a entender ainda mais o quanto era o valor daquela posição, daquele lugar, como sambista, né? Então, é sobre isso, né? Eu carrego isso em mim, daquilo que foi difícil para mim, não só dançando, mas estudando o samba e também conquistando o meu espaço dentro do Rio de Janeiro. Então, é sobre esse valor que eu carrego dentro das minhas aulas. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre as posições, sabe? Eu trago as minhas alunas de fora do país. Eu sempre falo, vocês vão desfilar no Rio de Janeiro. Vocês não estão para a primeira fila. Essa primeira fila é das meninas da comunidade. O quadrado ali da ala de passista, que são as filas principais, é das meninas da comunidade. Elas já sabem disso. Elas já sabem disso. E é claro, existe muita gente de fora do país que elas querem esse lugar. Só que esse lugar já tem nome e sobrenome. Né? Sim. Da mesma forma que foi para mim. E nesse contexto todo, você desfilando no Rio de Janeiro, vários anos desfilando no Rio, inclusive, começou a ter um contato grande com Curitiba, ainda maior no samba e no carnaval de Curitiba. E como que foi esse entrelaçamento? Que você começou a vir para cá novamente, conhecer e também ficar por dentro das escolas de samba aqui de Curitiba e ao mesmo tempo no carnaval ir para o Rio de Janeiro. Então, como foi esse choque de realidade e de cultura que você teve no Rio de Janeiro e que você começou a vivenciar também aqui em Curitiba? Aí começa a minha dor. Foi doloroso para mim. Muito. Porque como no Rio a gente dança todos os dias, todas as várias horas do dia, a gente estuda muito, eu volto para cá e as pessoas não têm essa dinâmica. Né? Elas não têm esse entendimento, não têm esse pensamento e não têm esse querer também. Então, eu estava dando aula, tentando motivar a entrar nessa frequência, e essa frequência não acontecia, sabe? De ter essa intenção de, eu vou me apresentar na corte do carnaval. Meu Deus, é o principal evento de samba. Eu não me dedico para me apresentar nesse evento. Para mim, eram desafios de tipo, como assim? Vocês não querem dançar lá? Para mim, era óbvio querer dançar nesse evento. Mas para as pessoas, não. Para as pessoas que tinham conexão comigo e que já se apresentaram, não tinham isso em mente. E como que é você vendo isso enquanto jurada de cortejo? Porque você já foi jurada, inclusive, mais de uma vez, mais de duas, né? Sim. Para mim, era uma briga interna comigo. Eu tinha que sentar para julgar, mas, ao mesmo tempo, o corpo de baile que eu estava levando lá para se apresentar não tinha dedicação para poder estar dançando ali. Então, era uma briga interna comigo mesma. De tipo, como assim, gente? Porque daí também a corte do carnaval acontece em fevereiro, né? As 2-3 semanas antes do desfile. Então as pessoas estão voltando de férias. Eu não vou abdicar das minhas férias para dançar na corte do carnaval. Não é isso? Então, para mim, eu já acabava chegando um pouco mais cedo das minhas férias para poder continuar preparando as pessoas para poder dançar ali. Então, para mim, era uma briga interna, assim, total. De não ter esse envolvimento, mas ter a necessidade de colocar o time para poder dançar ali. Porque eu também queria que as pessoas entendessem que a corte do carnaval é um espetáculo. A gente está escolhendo a corte momesca do carnaval. Elas recebem uma chave da cidade para isso. Então, talvez as pessoas não saibam o tamanho dessa comemoração ou dessa escolha, de repente.
E assim, como que você vê hoje esse cenário das passistas, de passistas no geral, né? Passistas homens e mulheres, no Carnaval de Curitiba, já que você teve uma aproximação grande, inclusive ano passado você viu um projeto bem interessante aqui que juntou passistas de várias escolas, né? No projeto lá Samba CWB, né? Isso. Para mim foi uma realização esse projeto, de eu reunir todos os passistas ali das escolas de samba. E foi gratificante, ao mesmo tempo foi prazeroso, porque não teve problema, todo mundo estava ajudando todo mundo estava curtindo a ideia de desenvolver samba no pé, independente de agremiação. Então, a agremiação ali era o samba no pé, sabe? Então foi prazeroso. Mas olhando o cenário, eu vejo que é defeituoso. Eu não posso chamar uma ala de passista que as pessoas não dançam. A palavra passista vem da velocidade de passos, né? Como é que eu chamo essas pessoas de passistas? Se não tem samba no pé. Uhum. Então, para mim, é bem difícil olhar para essas alas que são chamadas de passista, onde não existe dança. Não existe apresentação de uma ala show. Que a agremiação, a co-irmã vai visitar a outra co-irmã. Eu vou levar a minha ala show para poder se apresentar. Não existe essa apresentação, justamente porque não existe dança dentro das alas de passistas aqui de Curitiba. E, para mim, eu fico pensando, o que vocês estão esperando realmente? O que vocês estão esperando? Fica aquele questionamento, né? E assim, essa problemática, às vezes é isso. Quando a gente consegue chegar na pergunta, já é ótimo, porque a gente consegue delimitar ali onde está uma situação a se ter um olhar para a gente ver se isso evolui. Mas sabe que, como a gente faz a cobertura dos eventos e tal, então a gente acaba tendo as conversas de bastidores, e eu já ouvi pessoas de dentro de agremiação falar da grande dificuldade que é estar diante de uma ala pela falta de comprometimento. E exatamente, assim, eu já ouvi, inclusive, o comentário, assim, de estou sofrendo porque minha ala que deveria sambar está querendo fazer coreografia. E não é uma ala coreografada, é uma ala de passista. Então, você que conhece melhor do que a gente dessa temática, vamos sim fazer uma coisa meio formativa, instrucional, para quem ainda não entendeu qual que é a diferença de uma ala de passistas para uma ala coreografada. Na verdade, assim, uma ala coreografada, ela tanto pode ser de dançarinos como não, né? Que só se eu fizer movimentos de braços levantados já é uma ala coreografada. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Uma ala coreografada, eu já fiz na Mangueira 2 anos ala de afro, que é pesado. É para dançarino mesmo, sabe? Não tem outro caminho. Então, assim, vamos pensar que a dança da escola de samba é apresentada pela ala de passistas e que para isso acontecer, as pessoas têm que estar dançando realmente. Não existe vamos fazer de qualquer jeito ou vamos marcar qualquer coisa para poder apresentar. Isso não existe. Então, eu não posso chamar essa ala de passista. Ou é uma ala coreografada, que pode ser de dançarino ou não, ou é uma ala de passista, realmente. Então, é bem complicado você chegar na agremiação e você procurar uma apresentação de dança e não ter essa apresentação de dança. É bem complicado, porque tivemos uma invasão no estúdio de alienígenas. Depois ele faz o corte, vai dar tudo certo. Tá tudo tranquilo. Como que a gente vai apresentar a dança do samba se não tem essa dança ali? E tem uma problemática dentro dos diretores das alas de passistas. Venha fazer parte da ala de passista. Você não precisa saber sambar. Essa é a chamada. Então, por que eu estou chamando pessoas que não sabem sambar? Ou pelo menos tenham aptidão à dança? E aí, chega lá e eu vou desenvolver essas pessoas. Então, não é só o corpo de baile, mas sim as pessoas que estão direcionando também. Quem são os diretores? Eles têm alguma formação de dança? Eles dançam samba realmente? Porque daí pegam as pessoas que vêm do axé ou das pessoas que vêm da zumba. Eles vão aplicar aquilo que eles sabem fazer. Eles não vão aplicar samba realmente. Então, desde cima até embaixo, tem uma problemática aí que precisa ser resolvida. E nisso há muito o papel das escolas de samba na preparação dos passistas, né? Do carnaval aqui em Curitiba, principalmente. Como que você vê a participação, então, das escolas de samba nesse contexto todo
de trazer os passistas e formar os passistas para aí sim formarem alas exatamente orgânicas? Eu acho que eles não estão comprometidos por não ser quesito. Porque como não é quesito, não vale ponto, não tem preocupação. Se não tem nenhuma preocupação, o primeiro mestre-sala e porta-bandeira é quesito, não é? Você não vê aula de mestre-sala e porta-bandeira em Curitiba, você vê? Não, a gente vê inclusive pessoas que pegam recursos próprios e que vão estudar ou que quando conseguem trazem um casal, mas é muito a iniciativa O espaço é pessoal. muito grande, né? Essa dança ela não vai ser desenvolvida com tanto espaço assim. É um espaço muito grande, o corpo ele vai se adaptando a esse espaço, sabe? O corpo ele esquece muito fácil. Então, assim, precisa ser mais ativo as coisas. Assim, é difícil, Ana, não tem dinheiro. Não tem não sei o quê. Cara, não sei, faz um edital, sei lá, faz alguma coisa. Chama o pessoal pra cá. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem dar aula. Eu queria dar aula, não tive tanto passista dentro da minha sala de aula. Porque também existe uma mentalidade eurocentrada de não pagamos para fazer aula de samba. Também. Então é difícil, porque não é só dar aula. Você tem que transformar a mente dessas pessoas também. Sabe? É uma cultural muito complexo, né? É pesado e complexo. Pesado e complexo. Porque o balé, você paga para fazer aula. É caro a beça. Alguém quer pagar para fazer aula de samba? Só que você faz parte de uma aula de passista. E aí? Você não quer pagar? E aí mostra exatamente aquilo do que o papel que a escola de samba tem do desenvolvimento social da cultura popular brasileira, né? Uhum. Que através desse desenvolvimento social é que vai fazer com que as pessoas tenham esse pensamento exatamente de investir naquilo que agregue exatamente para a cultura que elas fazem parte. Sim. E isso é uma coisa que aqui em Curitiba está engatinhando ainda, né? Por mais que tenham escolas aí que estão fazendo um trabalho bacana, estão fazendo uma articulação muito interessante ainda do Carnaval de Curitiba, mas isso está muito aquém daquilo que é esperado, até pela essa evolução do Carnaval de lá de anos 2000, né? Início dos anos 2000 até aqui. O que você vê assim de evolução nesse aspecto social, cultural das escolas? Eu não consigo me aproximar tanto porque eu não vejo muito a sinopse das escolas daqui, né? Eu não vejo o que é lançado realmente como enredo das escolas. Então, eu não posso falar dessa parte do mapa, eu não consigo falar muita coisa. Mas eu, falando da dança em si, eu acho que tá bem retrógrado, tá bem parado, sabe? Porque é o meu espaço, é meu lugar de fala. Então, quando eu não vejo dança dentro da escola de samba, até mesmo... A ala da baiana. A ala da baiana ela tem que girar bastante, não é? Aí eu vejo uma representação de pombagira. Tá fora do contexto total. Tá fora do contexto total, sabe? E a ala das baianas é uma ala importantíssima. Tem um porquê de ter ala de baiana, sabe? E aí você vê uma mistura religiosa ali acontecendo. Gente, vocês têm que girar. E a coisa mais... deveria ser a coisa mais fácil de acontecer dentro da escola de samba, sabe? Então, se desde da ala das baianas isso já vem acontecendo, é uma mistura, de repente se perde nessa figura, o que está acontecendo com as outras alas daí? Sabe? Então, eu fico assim, tem alguma coisa acontecendo, tem pessoas falando aí que não estão entendendo qual que é o papel delas realmente. Principalmente de direcionar. Principalmente. Porque tem pessoas que são diretoras ali. Tem harmonia, tem várias pessoas ali dentro. O que estão trazendo para essas pessoas como conhecimento de carnaval realmente? Sabe? Então, acho que para isso, as escolas de samba deveriam estar aplicando para uns editais aí sobre conhecimento de carnaval mesmo, assim. E assim, esse ano você se mudou para o Rio de Janeiro, final do ano passado e início desse ano, né? Dezembro. Uhum. Se mudou para o Rio de Janeiro novamente e aí deixou Curitiba. É muito desse descontentamento que você tem com o cenário do samba, do carnaval aqui na cidade, que levou a isso. E como que você vê aí num retrospecto, um panorama, assim, vamos dizer assim, uma prospecção futura do Carnaval de Curitiba ter esse intercâmbio maior com o Rio de Janeiro, para trazer pessoas do Rio vindo para cá e assim por diante também daqui para lá, para ter esse fomento maior para o Carnaval aqui de Curitiba, para o Carnaval daqui se fortalecer também. É literalmente um descontentamento para mim,
Assim, é grande o meu descontentamento, porque eu achei que eu iria conseguir. Eu morei na Estônia por 6 anos, eu fiz coisa beça lá. Eu fui coreógrafa do Brazilian Day Estônia. Então, assim, como é que eu consegui fazer na Estônia? Como é que eu dancei em vários canais de TV lá? Como é que eu fiz tudo isso lá e eu não consegui fazer em Curitiba? Parecia que eu estava tentando e eu nunca conseguia sair do lugar, sabe? Eu não conseguia fazer show nas casas aqui. Então, há um pensamento muito fechado do local mesmo, sabe? De deixar com que a arte entre no local que é da gente. E aí eu fui pro Rio por esse motivo, sabe? E eu acho que existe mesmo essa necessidade que Curitiba precisa se alimentar. Precisa. Tem muito profissional no Rio completamente capacitado, assim, que possa fazer esse trabalho e que quer trabalhar. Só que eles também aqui precisam movimentar as coisas, né? Eu mesma, eu acho que eu fui desperdiçada. Meu mestre me falou isso assim que eu cheguei no Rio. Falei, voltei. Ele, você tá maluca? Eu falei, voltei. E Curitiba? Eu falei, vou dar um tempo. Não vou parar, porque o projeto Samba Se Dá Bebê, ele não morre. Ele vai continuar. Pontualmente, mas vai continuar. Ele, caramba, eles perderam você. Eles perderam você, porque você foi muito bem formada aqui. E nenhuma escola de samba te convidou para ser diretora de passistas? Aqui em Curitiba? Diretora convidaram, mas do jeito deles. E eu não faço um trabalho de um mês. Eu não coloco meu nome num projeto assim. Ninguém dança em um mês. Ninguém vai conseguir se desenvolver em um mês. Então, como é que eu trago um resultado? Em um mês, eu fiz um projeto, um edital, que foram 4 dias, não deu nem para fazer uma música inteira. Foi meia música, que foi o Samba da Realeza, da campeã, que a gente escolheu, justamente por ser a campeã. A gente conseguiu fazer em 4 finais de semana, meia música. Você tá achando que em um mês eu vou conseguir fazer um trabalho legal? Não vou, né? Eu não vou conseguir entregar. Então, por não conseguir fazer parte da ideologia do projeto, eu prefiro não pegar. Eu prefiro dizer não. Parece que a gente vê assim um cenário local em que se desenha um panorama em que você se sente encurralado, não há espaço para crescimento, né? Sim. E aí a gente conversando aqui previamente, você estava falando assim, faz quanto tempo mesmo que a gente vê as escolas de samba aqui em Curitiba? E faz muito tempo. Então, sim, a gente tem a escola aí nativa há mais de 70 anos. Sim. E isso é maravilhoso, né? Só que isso é maravilhoso para a história, mas quando a gente vê as escolas, elas patinam muito nesse engessamento, nessa luta. Você acredita que tem alguma questão de falta de fomento, ou às vezes alguma questão mesmo de formação cultural desse local em que nós vivemos? Eu acho que é uma barreira cultural mesmo, sabe? Eu acho que você descredibiliza o tamanho do carnaval. O carnaval é muito mais que isso. É muito mais, sabe? Projetos sociais no Rio de Janeiro sobrevivem e tiram pessoas da violência. Salvam pessoas, formam pessoas que viajam o mundo inteiro depois, sabe? Então, por que isso não está implantado aqui? Por que isso não acontece aqui? Eu acho que tem potencial, sabe? Tem um pensamento de querer ser próximo. Tem pessoas daquele Curitiba que eu vejo lá no Rio de Janeiro no carnaval. As pessoas vão para lá. As pessoas sabem o que elas estão vendo. Será que não aguça dentro delas querer que isso também esteja aqui? Eu acho que é cultural. Você falou engessamento. É a palavra. Eu estou contente com o que tem. Mas é muito mais que isso. O carnaval é muito mais que isso. Esse CNPJ tem que ser aproveitado. Porque já que é uma instituição sem fins lucrativos, você pode muito bem aplicar para vários editais, várias pessoas você pode trazer aqui para poder dar aula, enfim, trazer formação, porque essa instituição é chamada de escola de samba, desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que tem que mudar essa ideologia. Dá para fazer. Só que precisa querer fazer mais que isso. A gente não tem barracão, a gente não tem isso. E por que vocês não têm um barracão ainda? O que está faltando? É difícil, é caro, tudo é caro.
pra ter uma roupa de samba é caro. Ué, a gente gasta horrores com roupa de samba. Eu acho que eu tenho uma caixa de fantasia, deve ter uns 50 mil lá dentro. É caro, tudo é caro. Há uma acomodação, um conformismo das diretorias com relação a isso. Eu né? acho, eu acredito nisso. E assim, você mencionou mesmo nas casas de samba, né? As casas de samba aqui de Curitiba que não tem essa ideia, ideologia de valorizar o passista em apresentações, né? Uhum. E aqui no Rio de Janeiro isso deve ser bem diferente nesse sentido. Sim. E aqui em Curitiba, as resistências que aconteceram foram várias casas aqui que aconteceu isso? Você falou com o pessoal das casas de samba aqui de Curitiba? Aconteceu essas situações mesmo? Sim. Até, eu não vou só citar os nomes, mas assim, Sim. teve locais assim que tem no Rio de Janeiro e tem aqui também. E acontece show lá no Rio, nas casas, nessa mesma casa. E aqui falaram que não tem a vontade de ter esse tipo de entretenimento. Então, talvez é esse engessamento mesmo. De, sabe, tá muito distante do que é. A dança, ela anda do lado da música. A música anda do lado da dança, sabe? E é o entretenimento ideal. São casas de samba. Acho que eu disse tudo, o nome já diz tudo, né? Sim, casa de samba, escola de samba, então a gente espera ver samba, né? Exatamente. Mas sabe, eu tenho uma questão aqui, até o que eu ouvi, assim, dessa questão da intenção, não relacionaria tanto diretamente a quem é de diretoria de escola de samba, porque a gente vê o quanto há dedicação, mas será que não tem alguma questão aqui, assim, regimentar, de ementa, de lei, de regimento, seja lá o que for, porque a gente percebe que as escolas de samba daqui, elas eram historicamente maiores, e que chegou um ponto que a gente percebe, assim, que há um grande salto entre o panorama de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou até mesmo de Florianópolis, de Joaçaba, É grande de a Juí, beça, né? de Porto Alegre, que é essa questão que, de repente, Curitiba não passou a ter uma dificuldade que ela foi institucionalmente criada de criar uma grande lacuna entre as escolas de samba e entre possíveis patrocinadores. Sim. Parece que para você conseguir um apoio de uma empresa, que aí sim seria um fomento, porque tem empresa que quer isso, porque isso cria muita visibilidade. Sim. É muito difícil você chegar falando diretamente da escola de samba, que faz parte do evento de desfile oficial. Você tem que achar um outro meio de acessar a escola de samba, inclusive para poder incentivá-la. Sim, concordo totalmente com você. Eu acho que isso vem dentro da principal instituição, né, que realiza aí a cultura na cidade. Isso já é difícil para a gente acessar como artista mesmo, sabe? É muito mais difícil o pensamento que eles têm de fazer arte mesmo dentro da cidade. Não é fácil. Você tem que virar um burocrata para poder ser um artista com fomento. Exatamente. Que venha por meio das leis de incentivo, né? Sim. Que servem para isso. É um direito. É um direito da população acessar a cultura, né? Sim. Eu acho que você trouxe agora a chave principal. Porque as escolas de samba, eu acho que elas têm vontade de fazer, mas de cima já começa uma limitação, sabe? Até mesmo ao acesso, ao conhecimento. Como aplicar para um edital. É difícil demais, assim. É muito difícil. Então, eu acho que... Eu já tive algumas conversas com a Fundação Cultural, justamente por ser jurada ali da corte, justamente por causa disso. Justamente por causa da ausência do sambódromo. Porque o samba não é qualquer coisa. O samba tem que ter uma avenida pra gente. Não dá para ser uma avenida onde o transporte não é nem... Não para o trânsito. Exatamente. Curioso, né? E ainda a gente tem, assim... A gente deveria ter um evento que fosse só nosso, não porque não se abrace tudo. Nós somos democráticos. Mas, assim, a gente não quer sambar na festa junina. Sim. A gente aceita que na festa junina tenha um outro tipo de dança. A gente não quer levar as passistas para fazerem um evento que seja apenas de, sei lá, de dança gauchesca, de fandango. A gente entende que as coisas têm seu lugar. E se torna um pouco preocupante a gente ver que o carnaval ele virou o espaço do tudo.
E o tudo, às vezes, é nada. E isso Sim. cria o quê? Um projeto de esvaziamento. Sim. Porque quando a gente passa a olhar para essas ações que vão acontecendo na canetada, de quem não vive esse processo e de quem não ouve quem vive o processo, a gente vai percebendo que é tudo um projeto, e esse projeto envolve precarização, Sim. sucateamento. Sim. Na verdade, é proposital para que isso aconteça, né? Porque vocês podem falar melhor do que eu. Eu, hoje em dia, não consigo falar muito de Curitiba. Eu vivi aqui agora há 2 anos, mas eu não consigo falar com tanta maestria. Tem um movimento The Walking Dead que está muito mais famoso. Zumbi Walk. aí. Que é muito mais famoso que o nosso carnaval. Propositalmente isso. Então, você disse tudo. Eu acho que eles vão colocando obstáculos, literalmente, para que o carnaval não cresça realmente. Sabe? Não facilitem o caminho. Não, é esse local aqui pronto, é só do jeito que dá. O samba merece respeito, sabe? Isso é representação de um povo. Não é brincadeira. Isso daí a gente fala da nossa cultura, das nossas raízes, dos nossos ancestrais. E merece, sim, um local para que essa festa aconteça. Eu venho fazendo alguns movimentos, assim, eu fui morar no Rio, mas eu não abandonei Curitiba. Eu venho fazendo alguns movimentos, conversando com algumas pessoas, falando com políticos também, para que exista um sambódromo em Curitiba. Eu não quero abrir muito sobre esse assunto, porque está nos primeiros movimentos ainda, mas estou procurando para poder isso acontecer. Eu acho que a gente também não pode só aceitar. A gente também tem que debater. A gente tem um lugar que a gente pode falar sobre isso, sabe? É o meu lugar de fala e das escolas de samba também. Então, acho que para isso a gente precisa literalmente se unir para poder fazer com que as escolas de samba tenham o barracão delas. As quadras também. Né? Isso. E tenham um lugar exato para com uma iluminação decente, que seja literalmente para esse espetáculo acontecer, sabe? Então, falta isso. Falta a gente se unir mesmo e conversar com eles. Com a Fundação Cultural, né? Que é responsável para que esse evento aconteça. Então, acho que essa fala ela é pertinente, ela é importante e a gente precisa disso realmente. E nesse final de semana, no caso, o programa está sendo gravado aqui exatamente dia 21 de março, uma sexta-feira, mas no final de semana, dia 22 e 23, tem evento aqui em Curitiba, você vai estar participando. Sim. E conta para nós um pouco desse evento, desse sábado e domingo, dia 22 e 23. A Janine, ela sempre teve um sonho, né, de ter passistas no trabalho dela. E esse final de semana ela uniu, né, São Paulo com Curitiba, Rio de Janeiro. Que agora eu tô lá, né? Que fantástico, hein? Isso mesmo. Então ela tá realizando o Samba da Nega, tecnologia ancestral. Tá trazendo eu, Ana Ruda, com o Método MP, Marcos Prado, Vitor Alonso e a Mari. Desculpa se eu não sei falar o sobrenome. Mil perdões, da Mari. E a gente vai coreografar uma música dela, que é a Me Ilumina, né? Que é uma produção autoral dela. E a gente vai estar ensinando essa coreografia esse final de semana pro pessoal. Hoje a gente estava produzindo aí os ajustes finais da coreografia. Que bacana, né? E é interessante a gente verificar que, assim, a Ana, ela aqui em Curitiba, ela tem essa participação muito ativa, né, no carnaval, no samba aqui da cidade, mesmo estando no Rio de Janeiro. É importante demais isso aí. E qual que é a mensagem que você passa para o pessoal aqui de Curitiba com relação ao samba e ao carnaval e a buscar o estudo, buscar o conhecimento, a evolução e seu desenvolvimento próprio, para aí sim a gente conseguir constituir a nossa cultura popular brasileira cada vez mais forte e enraizada aqui em Curitiba? Eu acho que vai ser um valor tão grande que a pessoa vai agregar na vida dela, que quando ela estiver nesse lugar, ela vai agradecer. De estudar literalmente mais o samba, sabe? Eu quero mandar um beijo especial aí pro pessoal do Projeto Samba CWB, que acreditou nessa ideia, sabe? De estar estudando, de estar literalmente mergulhando nesse estilo chamado samba, e entenderam qual era a ideologia do projeto realmente, sabe? Que não dá para dançar samba sem viver de samba e estudando o samba. Então, eu quero convidar todo mundo que, se vocês tiverem a oportunidade de estar fazendo aula, não só comigo, mas com todos os profissionais ali que estão dentro do cenário do Rio de Janeiro ou São Paulo, façam isso. Mas eu também quero trazer uma surpresa para vocês aí.
Estou trabalhando para poder levar o pessoal daqui de Curitiba para poder estudar no Rio de Janeiro. Então, fica ligado que daqui a pouco vai ter novidade por aí, tá bom? E eu espero vocês no Rio. Mudem a cabeça de vocês. Depois que vocês estiverem no Rio de Janeiro, não pensa que é só sobre caipirinha, não. É só sobre samba no pé, tá? E deixa suas redes sociais para o pessoal que acompanhar a Ana Arruda aí na internet. Então, me sigam nas redes sociais, no Instagram, Ana Arruda neles. Aí tem a página do projeto, Projeto Samba CWB. O projeto continua, tá, gente? Esse ano também vai ter novidades no projeto aqui em Curitiba, vai ter aula também pro pessoal durante metade do ano, no final do ano. A gente está aí com projetos que foram aprovados e aí a gente só não tem a data ainda, mas estamos movimentando. Que bacana, né? Um prazer imenso esse ano aqui com a gente. Sim, e aí, antes da gente finalizar, gostaria de comentar aqui que foi feita uma entrevista, né, ali quando a gente estava no esquenta de carnaval e estávamos ali às vésperas do carnaval na Imperatriz da Liberdade, quando a Priscila de Arruda, que é a rainha de bateria da Imperatriz, da bateria iluminada, ela citou você e foi tão bonito ver, porque a gente vê essa sua intenção em trazer conteúdo, em querer colaborar para essa crescente do Carnaval de Curitiba, e isso vem até antes do Gruta. Eu lembro que você chamava muito batucada, te acompanhei em eventos também, e você mantém essa constância, independente se você está aqui ou não. É evidente que o Carnaval de Curitiba, você carrega ele no seu coração, e a Priscila, ela falou que ela além dela ser rainha de bateria, ela é de educação física, fez a tese dela falando sobre essa questão da dança, Sim. do samba, e que foi muito importante para ela ter consistência em o que ela deveria fazer ao se apresentar como rainha de bateria, ter conhecido você e ter aprendido com você. Eu fico, assim, muito feliz. Deus me mandou um presente chamado Priscila Arruda. Eu aprendi muito com ela também. Não porque são parentes, né? Não somos parentes, mas temos o mesmo sobrenome. Aprendi muito com ela em como aplicar o samba para ela, porque ela tinha um problema de ritmo e a gente foi trabalhando juntas em como desenvolver isso. E a Priscila é uma aluna exemplo. Ela não faltava a minha aula por nada nesse mundo. Ai, foi fantástico ver ela na avenida, foi muito linda. Ela né? tava linda demais, muito linda. Ela é uma representação de sambista mesmo. Priscila é isso. Priscila vive samba. É muito Sim. bom ter a Priscila na minha vida. Ela e a bateria, que foi super elogiada, né? Então é muito legal, assim, só dela ter citado você, já deu pra gente ver, assim, o quanto ela é dedicada, que ela foi atrás mesmo de alguém que pudesse dar fundamentação e base para ela poder apresentar algo com consistência e não simplesmente ir lá marcar chão, né? Sim, Então, sim. Fico muito feliz. E antes da gente finalizar também, comenta um pouco sobre o cortejo real desse ano. Você acompanhou, pelo menos, ali Acompanhei, à assisti. distância, né? Eu assisti, eu assisti até... Eu não consegui ver o resultado, mas eu assisti a escolha da corte ali. Eu fiquei um pouco triste pelo resultado, porque corte momesca precisa ter samba no pé, né? E se ausentou um pouco. Não pela rainha, ela tem uma trajetória, né, de samba não só de Curitiba, mas Rio de Janeiro também. sim. Mas as outras colocações eu acho que deixou a desejar um pouco, sabe? Eu conheço essas pessoas. Eu não quero que as pessoas levem pro coração delas o meu comentário, mas é sobre samba no pé. A gente está falando da corte do carnaval de Curitiba. É sobre samba, gente. Não tem como a gente deixar isso de lado simplesmente porque a gente se conhece, né? Mesmo assim, eu tentei ficar conectada ali para poder assistir toda a competição, mas eu não consegui ver o resultado. Fiquei sabendo no outro dia quem foi, né? A campeã ali. Mas eu peço para as pessoas que, se você quer realmente participar da corte, que você estude, que você tenha samba no pé, que você vá lá e represente a sua agremiação da melhor forma possível, que todo mundo literalmente tenha orgulho de você, né? Não só as meninas, mas os homens também. E parabéns para a Imperatriz, né? Ganhou aí, Imperatriz, subiu o acesso, grupo né? de acesso, Imperatriz Sim. campeã e grupo especial Moça de Azul campeã Mocidade Azul, né? do Carnaval. Parabéns aí às campeãs. Que bacana, então. Muito obrigado, Ana Arruda, aí, por aceitar aí o convite para participar do Papo de Carnaval junto com o Fala Moçada e a toda a galera que está assistindo a gente aí. Um prazer imenso a sua presença aí com a gente. Eu que agradeço, vocês são maravilhosos, adorei as perguntas, assim, super importante que vocês trouxeram aqui. Vocês são importantes para o carnaval, né? Eu acho que agora, com a competição do tabloide de vocês, vai fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais, né? É importante ganhar alguma coisa, né?
No Rio, a gente batalha para ser melhor ala de passista. A questão é que a gente tem que pensar também. Se a gente segue, em que a gente leva cada pancada, a gente fica até feliz quando ouve um elogio. Um elogio, É porque assim, ainda carinho. em Curitiba eles não sabem a importância de um tabloide, né? Literalmente traz visibilidade para uma escola de samba quando está se apresentando. Eu não vejo a apresentação da bateria e da rainha aqui. Eu não vejo. Eu preciso ver isso, né? Porque é um quesito, não é? O Gruta vai trazer isso. E depois vem com uma premiação para dizer quem foi o melhor. A gente quer saber quem é o melhor, a gente não quer. É porque eles não sabem o valor ainda do tabloide. Depois que eles entenderem, eles vão começar a pensar melhor no que eles vão falar. Mas talvez pelo contexto do Carnaval de Curitiba, que tem essa questão mais ali próxima, né? Uma disputa ali também, sai faísca também, é complicado, né? Mas a gente entende, assim, que é importante também levar algo diferente pro Carnaval aqui de Curitiba, né? Sim. Pelo menos de uma maneira humilde, uma maneira que a gente consiga aí agregar mais pessoas também e Aham. participar do nosso Carnaval, não é mesmo, Estela? É isso, e a gente agradece não apenas por você estar aqui conosco, que já enaltece muito o nosso trabalho, mas também por ouvir as suas palavras, porque, olha, a gente tá nesse embate já há dias e aí, né? Fica no ar. Vamos jogar para o universo. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, estamos existindo, sobrevivendo. Eu quero que continue existindo e que vocês continuem, porque o trabalho de vocês é muito bom. Eu tô sempre acompanhando. E o seu também é fantástico. Sensacional. E esteja aqui em Curitiba com assiduidade, porque a gente quer ver você aqui e engrandecer Volte o seu para Curitiba. trabalho. Bote uma hora para Curitiba, faça parte de alguma escola de samba daqui e fortaleça também o nosso carnaval. Isso é uma coisa doida, mas eu agradeço vocês pela oportunidade, pelo espaço, por eu poder falar aqui um pouquinho da minha história também. Que bacana, isso aí, fala moçada. Maurício aí comandando nossa imagem, nossas imagens de som, a técnica toda aí. Agradecendo a toda uma galera também que está curtindo aí no Gruta Carnaval. Se inscreva no canal do Fala Moçada, curta, compartilhe, ative o sininho para ficar por dentro das notificações do Gruta Carnaval também, da Ana Ruda também, nas redes sociais dela. E ficamos por aqui, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.